Bom dia, irmãos. Estamos hoje mais uma vez estudando a lição da Escola Dominical. Estou substituindo o pastor Hudson na lição de hoje. Hoje nós estamos estudando a lição 3 dessa revista do compromisso sobre a história da igreja, o início da igreja. Estudamos na primeira lição o impacto do Espírito Santo sobre a igreja. Aí depois viemos com fatos marcantes, que são os sermões. Os sermões fizeram muita diferença quando Pedro aproveita alguns fatos para mandar mensagem de salvação e mensagem de Jesus ressurreto. Hoje a gente vai estudar esses fatos marcantes usando um outro foco, pensando sobre os eventos. O evento é uma oportunidade de dar testemunho de Cristo. Então vamos ver alguns eventos desses. O primeiro evento é o cumprimento da profecia de Joel. Uma profecia que foi escrita por Joel, um profeta, entre o ano 609 ao ano 586 a.C., no reinado de Jeoás, onde ele fala sobre uma promessa de um renovo que se cumpriria com um sinal visível e audível do derramamento do Espírito Santo. Pensando também, a gente volta lá em Atos 1, quando Jesus diz aos discípulos: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra." E essa promessa de Jesus, enquanto os discípulos, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, estavam esperando essa profecia ser cumprida, eles estavam lá orando o tempo inteiro, como a gente vai ver olhando o capítulo 1 de Atos. E aí, no capítulo 2, ocorre a profecia, o cumprimento parcial da profecia de Joel, quando realmente o Espírito Santo se derrama sobre a igreja. A gente vai ver isso lá no Atos 2, verso de 1 a 8, que diz assim: "Chegando o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos num só lugar, todos orando ali. De repente veio do céu um som, como um som forte, encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que parecia língua de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava." Então eles falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Ali haviam judeus de Jerusalém, tementes a Deus, e também outros vindos de outras nações do mundo. Esses, ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar com a sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: "Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna?" Interessante você entender, a primeira coisa é que eles estavam ouvindo na língua da cidade onde eles moravam. É como se, por exemplo, eu estivesse morando na China e ensinasse meus filhos português lá. E meus filhos aprendem português porque eu ensinei, mas naquele lugar onde eles moram, ele vai falar a língua específica daquele país. E aí, quando eles vêm para um encontro ali em Pentecostes, eles conseguem ouvir os discípulos falando naturalmente, movidos pelo Espírito Santo, na língua de onde eles moravam, que é a língua nativa, mostrando que o Espírito Santo fez um milagre, o milagre de falar em línguas estrangeiras, línguas diferentes. Interessante você pensar também é que ele fala no versículo 2 que veio do céu um som, como um vento muito forte. Quando você pensa num vento muito forte e você pensa na profecia que Jesus vai falar no Atos 1, "E recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo", você pensa na ideia vento, Espírito Santo. A gente tem que pensar na palavra, na etimologia da palavra, Espírito Santo. Essa palavra no Novo Testamento, ela está escrita de 3 formas: dinamis, que é a onipotência de Deus; energeia, poder efetivo; e pneuma, sopro vivo, né? O sopro. A gente pode olhar também quando a gente vê lá no hebraico, quando
na criação, quando Moisés escreve lá, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, a expressão era ruar no hebraico, né, que é sopro de vida. Então, quando os discípulos recebem o sopro de vida, eles começam a ter o poder do Espírito Santo e conseguem falar em línguas que eles nunca tinham estudado. É a mesmo princípio quando Deus cria Adão, quando ele sopra o sopro de vida sobre Adão, sopro de vida, né? O ruar de Deus no hebraico, ou no pneuma do grego, né? Espírito de vida. E aí, depois que eles recebem o Espírito de vida, eles começam a fazer coisas grandiosas para o reino de Deus. A gente pensa, lendo isso e vendo as conclusões da revista, a primeira conclusão, ele coloca o autor da revista 5 conclusões. A primeira conclusão é o seguinte: todas as promessas de Deus se cumprem. Essa verdade deve fortalecer a nossa fé nele. A profecia de Joel foi escrita mais ou menos 500 a 600 anos antes de Cristo e ela vai se cumprir parcialmente ali com o derramamento do Espírito Santo. Ela não vai se cumprir totalmente, porque o resto das profecias vai se cumprir com a volta de Cristo. A gente vai ver isso em Apocalipse, mas isso é uma outra lição. Então, o cumprimento parcial dessa profecia. Vemos, estudando a palavra de Deus, que as profecias, grande parte das profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo, todas se cumpriu de forma precisa. Agora, as profecias sobre a segunda vinda de Cristo, essa de Joel, se cumpriu parcialmente, vai se cumprir totalmente quando Jesus voltar, e outras demais profecias escritas sobre a segunda vinda de Cristo, a gente está aguardando como Igreja de Cristo. Então, primeira conclusão, todas as promessas de Deus se cumprem. As profecias que não se cumpriram ainda vão se cumprir. Porque passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar, diz o Senhor. O segundo evento que o autor da revista descreve é o espanto dos não crentes. Eu coloquei um slide que vocês vão ver numa reunião de pessoas de várias línguas diferentes. Eles estão usando um tradutor simultâneo no ouvido. A foto, se você conseguir olhar o detalhe, eu quis mostrar isso. Você, numa reunião que você, por exemplo, as reuniões da ONU funcionam assim, né? Eles ficam com tradutores simultâneos para poder traduzir o que o outro palestrante de outra língua fala, para que eles possam entender. Aqui, o tradutor simultâneo foi o Espírito Santo, que ele traduziu de forma simultânea a todo mundo a palavra de salvação e de graça. Isso a gente vai ver porque eram representantes de 16 povos, de línguas diferentes, que ouviram a palavra do Senhor, entendendo no seu próprio idioma. Isso a gente vê lá no versículo 9 até o versículo 12. Olha o que diz o texto. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e todas as partes do Líbano, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Eles todos disseram: nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Verso 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Se você olhar o resto do texto, alguns ficaram assim: parece que esses discípulos estão bêbados. E aí Pedro vai chegar, vai aproveitar aquela oportunidade, como estudamos na lição passada, e vai dizer: não estamos bêbados. Nós estamos mostrando o que a profecia de Joel disse, que receberíamos o poder do Espírito Santo e falaríamos, os jovens teriam visões, e assim ele aproveita aquela oportunidade de ministrar as maravilhas de Deus. O terceiro evento que o autor da revista coloca é a cura que impressiona um sinédrio. Quantas vezes você viu na sua vida uma pessoa aleijado de nascença voltar a andar? A medicina tenta, cada dia mais, agora com a célula-tronco, esses estudos genéticos, tentar fazer uma reabilitação da medula, né, para que a pessoa volte a andar. Mas Deus tem o poder de fazer o paralítico andar. Jesus fez isso algumas vezes. Pedro agora tem a oportunidade de seguir os passos de Jesus. E aí a gente vê isso em
no Atos capítulo 3, de 1 ao verso 10, quando Pedro vai curar um aleijado de nascença. E aí um autor chamado J.W. Jowett argumenta o seguinte: os homens podem superá-lo na sutileza de qualquer argumentação, mas o argumento de uma vida redimida é incontestável. O argumento de uma vida redimida, isso é incontestável. A gente pode usar uma outra expressão muito famosa sobre contra fatos não há argumentos. E aí, aquelas pessoas ali vendo o homem que fora curado, não tinham o que dizer, só tinham que ver realmente Deus tem feito coisas maravilhosas. Vamos dar uma olhada no texto. Atos 3, de 1 a 10. Diz assim o texto: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Eles tinham o hábito de ir no templo orar. Às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Era uma porta bonita, formosa, que era toda revestida de bronze. Muito bonita. Então era chamada Porta Formosa. Aí botaram esse moço aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber uma gorjeta boa, né? Uma boa esmola. E aí Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando ele pela mão, ajudou-o a levantar. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, ele pulou, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todos viram esse milagre. Quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido, que era um fato marcante, o evento, a cura daquele homem. E aí a gente pega a segunda conclusão da revista. Os milagres de Deus demonstram o seu inigualável e imensurável poder e impactam todas as pessoas em todos os tempos. Então, os milagres de Deus, o seu poder inigualável e imensurável, impactam todas as pessoas, tanto naquela época quanto agora. Interessante é que uma vez o pastor Novaes pregando, ele estava falando ele fez uma série de mensagens aqui sobre os milagres de Jesus. Sendo que os milagres principais não eram o cego andar, o cego enxergar, o paralítico andar, ou o surdo ouvir. Era a pessoa ser curada. Os sinais de milagres é só para mostrar o poder de Jesus, que ele tem poder para curar e salvar e libertar. Pensando nisso, a gente lembra da passagem do paralítico, onde aqueles 4 amigos telham a casa e descem um paralítico perto de Jesus para que ele pudesse ser curado. Aí Jesus olha para o paralítico e diz o quê? Seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas que estavam em volta de Jesus ficam angustiadas com isso e falam assim: quem é esse que pode perdoar pecados? E aí Jesus fala: para que saibais que eu tenho poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta, toma o seu leito e anda. E aí ele toma o leito e anda, para mostrar que o sinal de curar o paralítico era um sinal, mas o milagre maior era a salvação, o perdão do pecado daquele paralítico. Muita gente naquela época pode ter sido curado da vista, curado de alguma doença, mas se a pessoa não teve Jesus como seu Senhor e Salvador, ela morreu de novo depois e pode ter perdido a vida eterna. O objetivo de Jesus, quando ele veio ao mundo, não foi trazer curas, milagres, prosperidade financeira, mas trazer a salvação, trazer a oportunidade de você poder entrar no céu quando sair deste mundo. A vida passa, nós vamos estar aqui por algum tempo, mas um dia vamos morrer.
E se você não tiver Cristo como seu Senhor e Salvador, você não vai entrar no reino dos céus. O que Jesus veio fazer aqui no mundo, quando morreu na cruz, é para te salvar, te libertar de todo o pecado, te dar direito de ser chamado Filho de Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Tanto que você vai ver quando Jesus fala lá em João, quando ele fala assim, não se perturbe o seu coração, credes em Deus, crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para você. Então, Jesus veio trazer essa salvação. Então, os sinais, os milagres, eram só para mostrar que Jesus tem poder. Não só para curar um aleijado ou um cego, mas para te dar a vida eterna. Aí ele vai fazer o quarto evento, que é o evento do pecado de Ananias e Safira. Eu coloquei um outro slide, uma fotozinha aí, de um rapaz fazendo um sinal de mentirinha. Não existe mentirinha. Mentira é sempre pecado. A igreja primitiva estava começando. Ela não podia começar com pecados, com erros. A história, se você olhar o contexto, no capítulo 4, Barnabé era um homem que ele tinha uma propriedade, pega a propriedade, vende e usa o dinheiro para ajudar os pobres de Jerusalém. Ele teve esse sentimento. Ananias e Safira, movidos por uma inveja de querer aparecer igual a eles vendem a propriedade e só que eles mentem o valor da propriedade. Eles guardam dinheiro, dizem que o valor era maior e ofertam aos apóstolos, querendo enganar tanto a igreja quanto a Deus. Só que o Espírito Santo testemunhou no coração de Pedro que eles estavam mentindo. Que eles estavam querendo aparecer como se fossem tão bons quanto Barnabé. Só que Deus não tolera mentira. Você sabe quem é o pai da mentira? Jesus disse em João 8, verso 44, vocês que gostam de mentira, pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, só o caminho, a verdade e a vida, lembra? Não se apegou à verdade, pois não há nele verdade nenhuma. O diabo não tem verdade, ele só tem mentira. Quando mente, fala a sua própria língua, língua de mentira, pois é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, cuidado com a mentira. Mentira não é de Deus. Deus não fica feliz, nem com a brincadeirinha. Ah, é uma brincadeirinha, não existe brincadeirinha, mentira é mentira. O pai da mentira é o diabo. Ananias e Safira estavam brincando, querendo mentir para Deus, mentindo para a comunidade. Lembra do outro texto que Paulo fala em Gálatas? Fala assim, aquilo que o homem plantar, isso o homem ceifará. Então, cuidado com isso. Olha o que acontece no texto. A gente vai ver lá, ó, de Ananias e Safira, Atos 5, de 1 a 16. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, como Barnabé tinha vendido. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo isso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não te pertencia, a casa não era sua, a propriedade não era sua, e depois de vendido o dinheiro não estava no seu poder, era seu. Por que você tem que mentir? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que havia acontecido. Então os moços, que eram pessoas que estavam naquela região, viram, envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. E Pedro perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Vejam, esta é a porta dos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram, encontraram morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Por que mentir? O cristianismo tem que ser o mais puro possível.
A gente não pode querer viver como cristãos e vivendo no mundo ao mesmo tempo, vivendo práticas do mundo. O pai da mentira é o diabo. Por que vai permitir isso? Já pensou se o que aconteceu com Ananias e Safira, Pedro estivesse numa igreja aqui hoje, quantas pessoas cairiam dizimadas porque estão mentindo, fingindo um cristianismo que é da boca para fora, mas não é real, não é autêntico? E não adianta enganar o Espírito Santo. A gente vai ver lá, o salmista fala no Salmo 139, né? Que o Senhor sonda, conhece o nosso coração, sabe os nossos pensamentos. Antes que a minha palavra saia da minha boca, Deus já sabe muito bem o que está de dentro de mim. Então, por que eu vou tentar enganar alguém, mentir? Não há nenhum objetivo. Então, tem que se purificar, viver uma vida coerente com o cristianismo. E isso é a terceira conclusão que o autor da revista coloca. Deus tem poder de revelar o que está oculto e trazer à tona todos os nossos pecados. Então, não tenta enganar a Deus. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que está errada diante de Deus, peça perdão. Lembra do lado na ceia, né? Na hora que a gente ministra a ceia, quando a orientação é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E aí toma desse pão e coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, por não discernir o corpo de Cristo. Então, conclusão, Deus sabe de todas as coisas, e Ele tem poder para revelar o oculto. Então, não deixa nada de mentirinhas, coisas erradas, ocultas na sua vida. O quinto evento que o autor vai colocar da revista está no capítulo 9 de Atos, quando alguns milagres que Deus fez através de Pedro. Um milagre interessante é Enéas, né? Aí não é o Enéas que foi candidato a presidente, mas é um outro Enéas que ele era paralítico, não de nascença, mas há 8 anos, e da mesma forma a gente vai ver que o poder do Espírito Santo trouxe cura para ele. O outro, a gente vai ver também a outra história a de Dorcas. E alguma coisa interessante nos milagres são o seguinte: a gente vê, quando a gente estuda sobre os milagres na Bíblia, alguns milagres eram por fé das pessoas que vinham pedir ajuda. Por exemplo, a gente falou sobre os 4 amigos do paralítico. A fé era daqueles 4 jovens. Aquela mulher que tinha fluxo de sangue, a fé dela, quando ela toca nas vestes de Jesus, era uma fé dela, né? Algumas vezes a pessoa nem sabia que tinha a possibilidade de cura, como quando o Pedro, ali, a gente viu ali, ele cura aquele cego paralítico de nascença. E aqui você vê um outro grupo também que pede para Pedro orar por Dorcas. Vamos ver os 2 textos aqui e você vai ver que a fé, né, ela pode ser de quem está intercedendo, a fé pode ser dos amigos e parentes ou do próprio interessado pela cura. Vamos lá, Atos 9, verso 32. Pedro, quando ele começa a ser guiado pelo Espírito Santo, ele começa a viajar por toda parte tentando iniciar o evangelho da graça, do poder, da cura, da ressurreição de Cristo para as pessoas. E aí ele vai dizer aqui, ó: Pedro, viajando por toda parte, foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta, arruma a tua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona viram e se converteram ao Senhor, porque o sinal do milagre era uma prova contundente, né, do poder de Cristo. Então, o milagre é um veículo que Deus usa para ganhar as pessoas para o reino de Deus, para que as pessoas possam ter o direito da salvação em Jesus Cristo. Então, Jesus veio salvar e curar para levar-nos ao céu. Esse é o foco da Igreja de Cristo. Em Jope, é outra cidade, havia uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas, que se dedicava à prática de boas obras e dar esmolas. Então era uma mulher que fazia muito projeto social. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior, que era uma forma tradicional deles fazerem o luto, né, viver aquele momento da cerimônia fúnebre. Aí deixava lá o corpo em cima, no andar de cima.
Lida era uma cidade que ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore a vir até nós. E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas a rodeavam, chorando, e mostravam os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando estava com elas, né? Mostrava o trabalho social que ela fazia com tanto carinho. Pedro mandou que todas saíssem do quarto, ou seja, ele não quis fazer nada sobrenatural, querendo aparecer para as pessoas. Ele se isola, depois ajoelha-se e ora. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, Dorcas, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E, o mais importante, muitos creram no Senhor. Interessante é que alguns milagres de ressurreição, ressuscitação, né? Você vai ver na Bíblia. Agora você imagina, você está numa cerimônia fúnebre e aí vem um homem de Deus e chega para o morto e fala, né? Levanta, né? Fica de pé. Deve ser uma situação meio assustadora. E isso cria um respeito, né? E isso que Pedro fez. Você vê outros fatos parecidos, né? Paulo também, quando ele está orando um sermão, pregando um sermão muito longo, o rapaz cai da janela e morre, ele ora e o rapaz ressuscita. Você vê também Elias fazendo isso, ressuscitando uma criança, Eliseu também. O próprio Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, ele vai falar uma frase que é uma das frases mais importantes do cristianismo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é o resumo do cristianismo. Jesus veio fazer isso no mundo. Ele veio ressuscitar você. Aquele que, mesmo que morra, que crê em Jesus Cristo, viverá. E aí a gente vem à quarta conclusão. Deus tem poder de curar todas as nossas enfermidades, inclusive de trazer à vida o que está morto em nós. Às vezes você tem algum parente que você parece, não tem mais esperança nele, parece que ele está morto. Não vejo chance dele se recuperar e voltar para o reino de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que esteja morto, que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Né? Uma das irmãs de Lázaro ainda chega para Jesus e fala: Jesus, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido, né? Aí ele fala: Marta, se credes, verás a glória de Deus. Então, há necessidade de você crer que Deus tem poder de curar todas as enfermidades e de trazer à vida o que está morto em nós. E a quinta conclusão que o autor da revista ele coloca é exatamente todas essas lições desses fatos marcantes de Atos que a gente viu. Que Deus quer nos usar, como usou Pedro, João, Paulo, para demonstrar o seu amor e o seu poder aos outros. Jesus quer nos usar, nós que possamos ser a mão de Jesus para abençoar a vida dos outros, para tocá-los, que a nossa boca seja o que Jesus falaria para as pessoas. Aí tem um livro muito interessante que eu li na minha juventude, li de novo agora, é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em determinadas situações da tua vida, o que Jesus faria se fosse você? Então é isso que você tem que fazer, buscar ser imitador de Jesus. O pastor pregou domingo passado sobre o modelo é Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode usar modelo, pastor, professor, parente, porque isso pode nos decepcionar. O nosso modelo é Jesus. E a gente tem que tentar imitar Jesus o tempo inteiro. E as pessoas aqui de fora estão nos vendo e querem que nós sejamos como Jesus. Esqueci, pastor Billy Graham. Billy Graham, ele diz: nós somos a Bíblia que o mundo está vendo. Nós somos a Bíblia que o mundo está vendo. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de testemunhar, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de falar, testemunha Jesus. Então, as pessoas estão vendo através de nós. Então, não basta assim, eu sou cristão e está tudo bem. Deus sabe o meu coração. Não, Deus sabe o teu coração, mas as pessoas têm que ver o teu testemunho. Porque é o teu testemunho que vai fazer com que as pessoas queiram a Jesus ou não. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Né? Nós somos cristãos, pequenos cristos no mundo. Então,
esse objetivo. Deus quer nos usar para demonstrar o seu amor e o seu poder aos outros. Então, concluindo, primeira conclusão, todas as promessas de Deus se cumprem. Essa verdade deve fortalecer a nossa fé nele. Então, as profecias, algumas já se cumpriram e as outras vão se cumprir, porque a palavra de Deus não volta vazia. E ela vai se cumprir. Passa o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Segunda conclusão, os milagres de Deus demonstram o seu inigualável e imensurável poder e impactam todas as pessoas em todos os tempos. E é um mecanismo que Deus usa para salvar aqueles que estão perdidos. Terceira conclusão, Deus tem poder de revelar o que está oculto e trazer à tona todos os nossos pecados. Lembra de Acã, que estava em pecado e por isso o povo de Israel não conseguiu vencer algumas cidades lá quando Josué caminhava com o povo lá avançando para conquistar a terra prometida. E aí Deus falou, está em pecado oculto, purificai-vos, para que o Senhor faça grandes coisas nesse povo. Né? Então, purifica-se, tira aquilo que está errado na sua vida, né? Porque Deus pode revelar o oculto e você pode passar vergonha, como Ananias e Safira diante do apóstolo Pedro. Quarta conclusão, Deus tem poder de curar todas as enfermidades, qualquer uma. Deus pode ter poder para acabar com essa pandemia de Covid na hora que Ele quiser. Ele faz um sopro, passa isso tudo. Temos que confiar no poder de Deus. Deus tem poder para curar todas as enfermidades e tem poder de trazer à vida o que está morto em nós. E quinto e último, Deus quer me usar, Deus quer te usar para demonstrar o seu amor e o seu poder aos outros. Que Deus nos abençoe e uma semana de vitórias e possamos aplicar esses ensinamentos durante a semana e durante a nossa vida, né? Para que possamos ser bênção para o reino de Deus aqui na terra. Deus abençoe a todos.